Wyvern. Wyvern é meu. É meu? É meu. Deve ser. Tá Eu que não é. O Wyverns são basicamente dragões pobres, né? Eu botei essa Dragão imagem baixa aqui. renda. Eu botei essa imagem aí, ele parece bastante um dragão, mas é pra ser uma Wyvern. Porque o Vermelho fala muito sobre a distinção que ele fez no Eras, entre os dragões típicos do sistema das fantasias medievais, que são criaturas inteligentes, poderosas, etc., e os dragões ferais. Né? E eu penso que o Wyvern ele é basicamente isso, ele é um dragão feral. O Wyvern do D&D também é uma criatura clássica, tá aí desde a primeira edição, né, lá de 74. E eles são derivados de criaturas mitológicas europeias, né, que foram sendo adaptadas desde então. Acho muito difícil um jogador experiente não ter pelo menos enfrentado ou visto uma Wyvern alguma vez na vida. Nos sistemas, os Wyverns são chamados de primos dos dragões, mas são os primos bem distantes, porque o nível de diferença, não só de poder, mas de evolução deles, né, é muito drástico. O dragão, a gente fez um papo de mestre 30 anos atrás sobre dragões, inclusive com participação da Fernanda, que voltou hoje. E eles são os vilões por excelência do universo do D&D, né? O sistema não chama Dungeons e Wyverns. Porque basicamente eles são os mais fortes, são os mais inteligentes, são os mais ricos, são os mais poderosos, são mais tudo. Né? O Wyvern não, o Wyvern é só um lagartão voador. O lagartão voador, pra você ter ideia, essa imagem aí nem valeria como um Wyvern, porque uma Wyvern tem as asas presas na pata da frente. Morceguinho. Exatamente, que nem um morceguinho, entendeu? Os dragões da Daenerys. Os dragões da Daenerys. Me faltou esse cuidado da imagem aí, meia culpa. Porque eles não são inteligentes. Eles nem têm inteligência suficiente para se comunicar, eles têm 3 de inteligência. No 3.0, eu acho, eles eram capazes de entender dracônico. Eles não falavam, mas eles entendiam. No quinta edição isso acabou. Eu acho que no quinta edição eles quiseram reforçar o caráter feral. Ele é, para todos os efeitos, uma besta. Não só por causa da inteligência, mas também porque ele praticamente entra na ficha de uma besta. O que significa, para efeito de jogo, que ele basicamente vai ter 2 motivos para atacar as pessoas. Ou é para comer, ou é para proteger o território. É porque sim e o porquê não. Né? Exatamente, Ele não vai, dificilmente ele vai lutar até a morte e ele vai tentar atacar você porque você tá no território dele ou porque ele quer usar você de alimentação. Uma diferença crítica em relação aos dragões que você tem que pensar, que tem que levar em conta, é o veneno. O Wyvern é conhecido pelo veneno. É o ataque mais perigoso de uma Wyvern. Tá, a gente tá falando de uma criatura de nível de desafio 6, que dá 2 ataques por turno. Um desses ataques é sempre o veneno, que ela tem uma cauda meio que escorpião, que ela tem um ferrão na ponta. E o veneno de uma Wyvern é poderoso o suficiente para aumentar bastante o dano. Então, se você for envenenado, falhar no teste lá, você consegue tomar 35 de dano médio num ataque só, o que é bastante quando você está enfrentando a criatura de nível 6. Se você for nível 6, isso aí normalmente é metade do seu HP, se não for mais. Por isso, não só pelo fator de combate, mas também porque o veneno de Wyvern é uma coisa conhecida. Tá? O veneno de Wyvern vale muito dinheiro, por algum motivo, não sei qual, mas no D&D o veneno de Wyvern vale 1.200 peças de ouro cada dose. Isso faz com que seja comum que as pessoas, em locais, em cenários em que o uso de veneno seja disseminado, você tenha pessoas que ativamente caçem Wyverns para coletar o veneno. Ao invés de você só matar o Wyvern para se proteger, você caça o Wyvern para pegar o veneno dela. Eu já usei o Wyvern, gosto de usar o Wyvern, pessoalmente eu gosto muito. E eu quis trazer aqui para essa discussão sobre planície justamente porque o Wyvern entra no mesmo critério de mantícora, de grifo, de hipogrifo, de periton, que a gente falou nos Aventuras sobre Montanha, que é num local aberto, como uma planície, onde você não tem onde se esconder, onde você não tem como abaixar, entrar atrás de nada, uma criatura voadora é muito aterrorizante. Você não tem como se proteger dela, você não tem como esconder dela. Normalmente ela é mais rápida que você, em situações normais ela consegue anular sensivelmente a chance de você dar dano. Se o seu guerreiro só tiver espada, uma lancinha, ele não consegue atacar à distância. Então ele tem que se organizar para tentar atacar quando o bicho chega perto. Enfrentar a criatura voadora como um Wyvern numa planície é um negócio legal porque ele exige do seu grupo algum grau de raciocínio de estratégia, dependendo da composição. Todo mundo aqui é mago. Então tudo bem, não vai fazer diferença nenhuma, vocês vão matar o Wyvern com relativa tranquilidade. Não, a gente tem um monge e um guerreiro. Metade do grupo é de gente que só dá ataque melee. A coisa muda de figura. Aí você já tem uma situaçãozinha um pouquinho melhor para botar uma dificuldade e um medo no coração do pessoal. O Wyvern é um dragãozão que não dá baforada, né? Ele, igual você falou, ele tem só o veneno, né, na cauda. Esse rabinho de escorpião lá que ele usa pra poder ferroar. Mas, ainda assim, é um dragãozão que arranha, que morde, que dá
encontrão, que pode pegar você voando e jogar lá de cima. Então, gosto, é um combatente muito, muito feroz. Eu acho que, eu não sei se o nível de dificuldade dele está ajustado corretamente com a possibilidade que ele tem de ser fatal. Esse tipo de manobra que eu mesmo falei de agarrar, voar pra cima e soltar lá de cima. Não importa o nível que o cara tiver. Apesar que no D&D tem um dano fixo, né? Não chega a ser um cara de nível tão alto, ele não toma tanto dano de queda. Toma. Ele só igual para de somar a partir de 20 D6 de dano. A cada 3 metros de queda é um D6. Aí se você passar de 60 metros de queda, tá, o dano é o mesmo. Você cair de 60 metros ou cair de 160 metros, dano é o mesmo. O dano é 20 D6. porque acaba a aceleração da gravidade. A velocidade passa a ser a mesma. Mas é suficiente pra você matar ali praticamente qualquer um dos inimigos do nível de dificuldade que ele estiver enfrentando. Então, assim, com um pouco de criatividade, você consegue um TPK fácil com ele ali, né? E isso porque também, muitas vezes ele não anda só, né? Às vezes é um casal, é um pequeno grupo que tá ali também, vive ali nas colinas, né? Então, bastante perigoso de se enfrentar. Eu gosto do Wyvern, e ele é meio que um docinho que você põe pro grupo antes de você colocar os dragões. Você dá aquela adoçada. Eu geralmente coloco que existe um boato, uma lenda, que tem um dragão em certo local, e quando eles vão ver, é o Wyvern, antes de ser um dragão. E ele é um bicho nervoso. Eu tomo alguns cuidados exatamente para não deixar o nivelamento ficar desregulado. Por exemplo, eu não permito que ele suba e solte a pessoa. Ele não tem nem inteligência para essa estratégia. Ou ele cata o alimento e leva pra toca, ou ele só bate e volta, porque não tem o porquê ele levantar, subir e soltar. Não teria essa capacidade de estratégia, né? Mas eu gosto dele exatamente porque ele, pela descrição, pelo formato, pelo desenho, ele é muito violento, cara. Ele é muito violento. Ele é um bicho que ele quer destruir realmente quando ele tá tratando de defesa do território. E a Campina é o terreno mais bacana. Como o Marcelo falou, não tem como você esconder. Você só vê o bichão voando e dando um rasante em cima de você. Então não dá pra brincar com essas criaturas. Agora, o problema que eu vejo... Pode falar, Marcelo. É que vocês falaram desses ataques aí de pegar. Eu acho que o ataque mais efetivo dele, na verdade, é usar a garra pra prender, e bem a pessoa estando presa, segura, ele tem mais facilidade de enfiar a ferroada, né? Sim, mas assim, como as patas dianteiras são das asas, ele não teria muita capacidade de lutar com elas. Elas ficariam meio que imobilizadas. Você não coloca a sua asa como ferramenta de ataque, porque qualquer dano na sua asa, você ficaria prejudicado em voar. Então quando eu utilizo... Pega com a patinha de trás aqui, prende com a patinha de trás e vai ferroando no ar enquanto isso. Isso que eu ia falar. Ali com desvantagem, tá ótimo. Quando eu utilizo eles com as patas traseiras atacando e segurando. E quando ele tá no chão, porque sim, pode acontecer de lutar no chão, pode ser que eles consigam derrubá-lo ou colocá-lo numa condição de lugar mais abafado, amarrar as asas, por exemplo, ele lutaria pulando, arranhando e com a cauda principalmente. Então... não que o dano de mordida dele seja relevante, tá? Sim, mas é porque a cauda, realmente o veneno é o que importa. Não, é outra coisa. Mas tem carga, tipo assim, ele pode ficar ferroando infinito. Todas as rodadas ele pode atacar ou mordida e ferroada, ou ferroada e garra. É um veneno infinito no rabo dele. Na verdade ele pode não envenenar toda a rodada. Ele pode optar por dar garra e mordida também, se ele quiser, mas né, aí você tem que ser muito bonzinho como mestre pra querer fazer isso. Na verdade, eu sempre utilizo meio que a lógica de acordo com a posição das pessoas. Ele não vai ter mais facilidade de bater com o rabo com aquele que tá na frente da boca do que morder, né, o cara que tá na frente. Então, a pessoa que tá na frente vai sofrer as mordidas, e quem vai sofrer mais com essas ferroadas vão ser aqueles que estão mais perto do rabo dele, né? Pela lógica. Ele não conseguiria fazer isso contra todos. Mas aí vai do seu coraçãozinho de mestre, né? Porque vai que você tem o coração igual salada. E dane-se os jogadores, ele tem que tomar veneno mesmo. E rabada à torta direita, ataque circular giratório, com twist duplo carpado pra direita. Eu sou tão ruim nesse sentido que o Luiz tem uma preocupação legítima, que é a do... Pô, ele tem veneno infinito, né? E aí uma vez eu botei o grupo numa situação de enfrentar o Wyvern pra fazer uma grana. Tipo, eles ficaram gananciosos com o rolê de pegar uma grana de veneno de Wyvern. E aí eu estabeleci que a Wyvern ia ter veneno suficiente pra 3 doses. Então se ela acertasse 3 ataques de garra, de cauda, acabava o veneno. Foi exatamente o que aconteceu. E aí quando eles mataram a Wyvern, eu falo, infelizmente a glândula tava vazia. Não vai ter como. E aí eles quiseram me matar. Mas aí depois eu fui generoso no tesouro, eles foram atrás do ninho, e aí no ninho tinha
Uma glândula Dinheiro. nova lá, né? Tinha gente, Sabe- tinha cadáveres das pessoas que a Wyvern tinha matado até então, de outras pessoas que tinham ido caçar ela, e aí tinha Sabe o que eu já dinheiro fiz, suficiente Marcelo? pra uma dose de... Foi uma história que o Líbio jogou. Eles enfrentaram a Wyvern, eles queriam levar esse veneno. E o que eu fiz foi o seguinte: o veneno ele coagula, ele não fica muito tempo. Se ele não for descarregado, ele se perde. Mas a glândula fica ali. Então o que eu falava é o seguinte: que o pessoal levava a glândula e o cara que extraía o veneno, eles tiveram que vender a glândula, não o veneno. O cara extraía porque o veneno extraído da glândula era mais fraco do que o veneno concentrado da criatura viva. Então, pra você pegar o veneno da Wyvern pronto, da criatura viva, era muito mais caro do que você levar a glândula ou o troço. Por quê? Porque, cara, você tem que coletar igual cobra, parceiro. Não adianta, se você matar, o veneno se perde. Então, ou você leva o veneno do bicho tirado do bicho vivo, ou você leva a glândula e o cara vai fazer um veneno mais fraco por causa disso daí. Thank you.